sou Flávio Torresi, este é o programa Conclusão. Comigo na bancada, a doutora Valquíria Saboia. Tudo bem, doutora? Como Tudo vai? bem, professor? Como vai? Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar de um negócio que às vezes incomoda, às vezes gera insegurança, às vezes o próprio profissional ele acaba tremendo um pouco. E o aluno do curso de Direito, infelizmente, ele não tem uma preparação para isso. Muito difícil você ver a universidade que oferece um curso para sustentação oral. Pois é, hoje nós vamos explorar isso e vamos explorar bastante também o nosso convidado, que muito gentilmente atendeu o nosso convite. Hoje nós receberemos aqui o doutor José Ailton Garcia, que é doutor em Direito Processual Civil e professor convidado na pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também do Mackenzie, além da Escola Superior de Advocacia. A ESA sempre procurando suprir aquilo que falta nos cursos de Direito e parabéns com esses cursos de sustentação oral. O Dr. José Ailton, além de tudo, também é advogado militante, tanto em São Paulo como Brasília. Claro, Brasília acho que é a sustentação nas grandes cortes. Sim. Não é isso mesmo, doutor? Isso mesmo. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco e hoje pode ter certeza, isso vai ser de interesse de muita gente, porque a sustentação oral, eu vou falar, desde o começo de carreira, ela incomoda. Sim. E não é sempre que nós temos a oportunidade de ter aqui quem conhece para nos falar dos segredinhos, dos meandros aqui da sustentação oral. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, doutor Flávio Torresi, doutora Valquíria Saboia, amigas há de muitos anos. E é uma honra esta oportunidade de estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, como disse, para os profissionais da área do direito, os advogados, as advogadas e também os estudantes de direito, porque a sustentação, essa exposição em público, ela deve ser tratada e elaborada desde os primeiros anos da faculdade, né? Não apenas quando o profissional sai formado da instituição. E falando aqui no programa Conclusão, realmente é um privilégio, porque certamente vai atingir muitos profissionais da área do direito. E estou aqui à disposição, né? Eu também quero ser bastante instigado para falar sobre esse assunto. Muito bem. Então eu doutora já vou, Valquíria já vou quer fazer as vezes, dar já quero a introdução, a por introdução. favor. Doutor, explica pra gente o que seria a sustentação oral. O que é uma sustentação oral? A sustentação oral, doutora Valquíria, a meu ver, ela é uma riquíssima oportunidade que o advogado e a advogada têm de se apresentar perante as cortes, perante os tribunais, estaduais e também perante os tribunais superiores que estão lá em Brasília. E ele tem essa oportunidade e ele tem que estar muito bem preparado tecnicamente e emocionalmente para levar aos magistrados, aos julgadores, o melhor do seu caso. Ou seja, para humanizar o caso perante os julgadores. Porque os julgadores eles recebem inúmeros, milhares de processos. E qual é o processo que vai chamar mais a atenção dele? Aquele que o colega bem capacitado chega para ele e fala: excelência, olha, folhas tais, tem uma prova assim, assim, assim. Esta prova, ela infirma a decisão do juiz Acó. Então, essa oportunidade, ela é chamada de sustentação oral. E ela está prevista lá no Código de Processo Civil. O legislador nos garantiu isso no artigo 932. E também nos regimentos internos dos tribunais. Se abrirmos aqui o site, hoje está tudo muito mais fácil, é só acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo.
vê lá o regimento interno, você vai encontrar a sustentação oral. Em Brasília, onde a gente atua bastante também, num site lá do STJ, Superior Tribunal de Justiça, você vai encontrar o procedimento interno que o tribunal adota para a sustentação oral, aqueles tribunais. Perfeito. Doutor, é o seguinte, a sustentação oral, nós que somos profissionais e tal, eu sou do direito penal, eu estou acostumado com o plenário do júri e tudo mais, e claro também as sustentações nas cortes superiores. Eu queria uma opinião sua. Depois do advento da sustentação online, o doutor acha que ela tem a mesma eficácia do que aquela sustentação presencial, olhando para o magistrado, o magistrado, enfim, sentindo a sua vibração presente ali? Então, doutor Flávio, eu pessoalmente, há mais de 30 anos aí na advocacia, já fiz muitas sustentações orais. Eu entendo que nós perdemos um pouco, sim. Eu sinto isso também. Nós perdemos um pouco, sim. Cabe aqui até a gente fazer uma notinha de rodapé, lembrar quando eu tive o prazer de conhecer a doutora Valquíria, olha, e foi na OAB, né, na Casa do Advogado, num momento muito ilustre daquela instituição, onde o professor Wilson Ricardo Ligiera capitaneou uma oficina de oratória, né? E nós ficamos lá muitos anos sob a liderança dele e vários instrutores. Eu tive também o privilégio de auxiliá-lo nessa tarefa. E ali, o professor Ligiera, em vários momentos, ele trazia para a gente a riqueza de falar pessoalmente, ou seja, olho no olho, tá? Expressão do olhar. Você passa muita expressão do olhar, você passa medo, você passa tristeza, você passa alegria, você passa entusiasmo, você passa pelo olho. Então, a expressão facial, né? Algumas aulas de o corpo fala. Exatamente, o gestual é fundamental. Né? O tom de voz, né? Não pode ser monocórdio, também não pode gritar. Exato. Então, decididamente, nós perdemos. Porém, vamos ficar chorando o leite derramado? Vamos chorar, né? Não é essa a nossa função, né? Ainda mais como advogados e advogadas que estamos aí na luta, na batalha, na defesa de alguém. Alguém não quer saber, ou um cliente não quer saber dos nossos problemas, ele quer saber que nós possamos levar soluções para eles. Então, eu, particularmente, eu desenvolvi algumas técnicas. Quando eu vou para a tribuna virtual, que já aconteceu no STJ, por exemplo, até eu tenho gravações lá, porque isso fica no site, né? Aí você tem que usar alguns recursos que eu costumo usar. Posso dar as dicas aqui? Por favor, por favor. Queremos ouvir. Ministra Nancy Andrighi, o seu voto, número tal, proferido agora, aqui, o mês passado, no recurso assim, Vossa Excelência decidiu assim. E o que eu peço hoje, Excelência? Eu peço que a senhora decida o mesmo em favor do meu cliente, porque é caso idêntico. Ministro Vilas Boas, da mesma forma, Vossa Excelência decidiu assim. Então, eu uso alguns recursos talvez mais intimidativos para chamar a atenção do ministro. Porque eu vejo o ministro lá, a cada 30, 40 dias eu estou lá em Brasília. Eu vejo o ministro lá que a hora que o colega começa a sustentar, ele se levanta, pega umas balinhas no bolso e vai dar para os outros ministros. Aí eu vejo, poxa vida, nós somos advogados, não há hierarquia, né? Sim. Então, o advogado está na tribuna. Sim. O que o advogado pode fazer no momento deles? Ele pode, se ele estiver realmente capacitado, ele vai falar: Excelência, ministro, eu tenho um acordo aqui, também da sua relatoria, que Vossa Excelência muito bem decidiu assim. Aí você tem que trazer, né, com respeito,
com urbanidade, você tem que trazer atenção. Como nós estivemos em sala de aula também muitos anos, você sabe, o aluno está se dispersando, você não vai lá puxar a orelha do aluno, né? Eu sou do tempo que levava reguada na mão. Opa, Aí. somos? Hoje você não pode fazer isso, mas você tem que usar outras técnicas para trazer o aluno, né? Para ele se interessar. E na sustentação oral virtual, da mesma forma. Então, concluindo esse tópico, a gente perdeu, mas nós temos novos recursos que a gente deve e pode usar para conseguir sucesso. Há muitas sustentações orais por videoconferência, por exemplo, que também humanizam o processo, que tocam no relator, né? Mesmo nas virtuais, aquelas que são virtuais, que são fechadas, o STJ, algum tempo atrás, eles falam, não, quem vai decidir aqui se o julgamento será presencial ou não, somos nós, o relator. Sim. Né? Então, a maioria das sustentações orais hoje tem que ser gravadas. E se você grava também com essa técnica, qualidade de você atingir o ponto importante naquele julgamento, um dos ministros poderá afetar o caso para o presencial. Aí é o melhor dos mundos para o advogado. Sem dúvida. Porque ele já chega lá com um voto. Sim. Aí ele vai presencial. Então aí tem que arrumar bem o paletó, passar o perfume e tal. Claro. E vai para E eu já vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta em relação à preparação. Vou puxar a sardinha também para moda, né? Porque aí a gente vai puxar a parte da vestimenta, né? Que é uma das preparações aí, vestimenta adequada para a tribuna. E eu queria saber do doutor, qual que seria a preparação? Doutor, além da vestimenta que eu citei aqui, qual a preparação? Sim. Então, a vestimenta, vale a pena a gente abordar um pouquinho. O colega advogado, ele tem que estar trajado de uma forma adequada. E tem aquele salário, o camarada está com a beca, né, que é preta, e uma gravata bonita, linda, cintilante, amarela. O que vai acontecer? Todo mundo vai ficar olhando para a gravata dele. Isso também a gente aprendeu lá com o Ligieira na oficina de oratória da OAB, não foi? Foi. Então, a vestimenta ela tem que ser adequada, não pode ela chamar mais atenção do que o que você está falando. Porque você está ali não apenas por você. Você está ali pelo cliente, pela sua categoria profissional e por você. Então, você tem que ter esta responsabilidade. E a vestimenta também deve levar essa consideração. Esse impacto, né? Ter essa coerência, ter esse impacto. Agora, ainda na preparação, você tem que chegar com antecedência quando a sustentação será presencial. Você tem que chegar com antecedência. Eu costumo chegar sempre com meia hora, uma hora, né? Porque você já alivia o estresse. Você já está lá, você já está com a sua beca. Eu gosto também de levar minha beca, não pegar ali, porque senão você cria mais um evento de pegar uma fila, de pegar um documento. É o meu costume também. Né? Leva a sua beca. Você tem que estar bem alimentado, não com um alimento pesado, um alimento leve, mas consistente. Tá? Já aconteceu de eu chegar aí para fazer sustentação oral no período da manhã, igual de Justiça de São Paulo. Bom, e a minha sustentação foi 19h20 da noite. 19h10, para não mais preciso. 19h10. Então, eles fizeram intervalo para almoço. Você tem que almoçar adequadamente. Depois você fica a tarde toda lá. Então, você tem que estar com uma energia, né, mas também não pode comer uma feijoada e chegar lá para fazer. Sim, com sono, né? Com sono. Né? O que a gente pode falar mais sobre a preparação? A preparação é bastante importante mesmo. Você tem que ter um roteiro, tá? É um roteiro. Eu costumo levar um roteirozinho escrito com alguns tópicos, né? Não para ler, tá?
para você fixar, porque você tem muita responsabilidade nesse momento. Sim. Então você não pode sair de lá depois e falar, puxa vida, eu devia ter colocado isso, eu devia ter falado aquilo. Né? Aí se você perdeu, puxa, eu perdi porque eu não falei aquilo. Então você tem que ter um roteiro para você não se perder, não esquecer nada ali. Sim, tem até manter uma ordem, né? Às vezes cronológica, às vezes para o jogador não perder o fio da meada também. Né? Sim, uma ordem cronológica. Cumprimentos, né? Tomar bastante cuidado nesses cumprimentos para não se alongar. Tem tribunais aí que o presidente já chega e já fala, nós estamos todos cumprimentados, tá? Você vem direto. Então você tem que ter essa condição. Já aconteceu comigo, eu falei, então eu reforço os cumprimentos já dados. Vamos lá. Reforça em geral. Nós já estamos cumprimentados, doutor. Falei, que maravilha. Então eu reforço os cumprimentos e vamos continuar. Bom, gostei. É isso mesmo. E você tem que ter esse roteiro bem específico. Olha, você se identifica. Porque imagina que você aqui no tribunal, você tem 3 desembargadores que vão julgar o seu caso. Mas, se um divergir, automaticamente ele já vai para os 5. Né? Que a gente tinha um recurso anteriormente, mas agora já, por isso que as câmaras são compostas sempre com 5. Então você já se identifica, olha, eu sou José Hélito Garcia, estou aqui representando esta parte, assim. Um breve resumo do caso, porque ele sempre fala, dispensa o relatório. Né? Se você não dispensa o relatório, você já começa a ser mal visto aí. Né? Você dispensa o relatório, mas você realça um pedacinho do seu caso. E diz ali por que você está. A preparação, ela exige isso. Você tem que ter, doutora Valqueira, um conhecimento profundo do caso. Muitas vezes o processo tem 1.500 páginas. Chega para a gente para fazer sustentação oral. Professor, você faz sustentação oral? Quando? É amanhã cedo. 1.500 páginas. Aí você, né? Embora hoje com o IA fica mais fácil, porque você diz lá quais os pontos aqui, né? Mas você tem que saber tudo do processo. Você tem que ter as provas, quais as provas capazes de infirmar a decisão anterior. Então você tem que se preparar tecnicamente, isso é o que eu chamo de preparação técnica. Você tem que saber tudo do processo. Muitas vezes, uma sustentação oral, que já aconteceu comigo, de 1 minuto, 1 minuto e meio, abriu divergência. E aí eles começam a perguntar para o advogado: doutor, e isso? Está com a palavra, doutor. Aí você tem que explicar. Então, a preparação, ela é a vestimenta, é a parte emocional que a gente vai chegar. E a parte técnica profunda. Tem colegas advogados que às vezes não tem uma boa fluidez na oratória, mas ele sabe tudo do processo. Sim. Ele fala lá mais ou menos aí, mas quando o desembargador pergunta, o ministro pergunta, aí na hora, ele sabe. Então ele também ganha a eficácia na sua sustentação, porque ele está sabendo. Isso, evidentemente, faz parte da preparação da sustentação oral. O que mais a gente pode falar sobre esse assunto? O medo. O medo, né? Porque a pessoa já está nervosa ali. Aliás, às vezes até abrimos já, porque é natural, né? É natural. Tem muita gente que nos procura para exatamente fazer só sustentação. Sim. Né? São vários, inclusive eu trabalho com alguns escritórios, matéria de júri e tal, que procuram, faz de plenário. Faço, mas também é aquela história, né? Se o júri plenário amanhã, não faço. Aí não dá. Eu tenho um nome a zelar. Exatamente. Não é verdade? Aliás, muito disso daí, até foi homenageado aqui agora, antes de ontem, até ele foi homenageado aqui no Largo São Francisco, professor Mauro Otávio Nassif. Sim. Eu tive a felicidade de fazer o meu primeiro júri com ele. Nossa, isso é isso. Meu primeiro júri, eu fiquei lá, falei meia dúzia de palavras só, mas fiquei quietinho ali com ele na tribuna da defesa, que fazia um curso com ele, e ele me chamou para fazer esse júri. E ele tinha muito disso, né? O critério, né? Conhecer o processo. E ele falava, processo penal
se consulta no original. Não tem essa de cópia de Xerox, não. Faz carga. Mas, professor, tem não sei quantos volumes. Não interessa. Eu aprendi muito com ele também. Professor Mauro Nassif, grande figura. Grande professor. Tivemos a honra também de ter aulas com ele. Ele, inclusive, nos visitou lá na oficina da OAB. Oficina de oratória da OAB. É verdade. Olha os personagens que a gente levava lá. Olha só. Só gente de elite. Mas deixa eu falar um pouco sobre medo. Medo, ele tem raízes psíquicas profundas, tá? Inclusive raízes genéticas. Tá? Há uma obra famosa de um psiquiatra, não estou lembrando o nome dele, mas assim, os 4 gigantes da alma. Os 4 gigantes da alma. É só digitar lá 4 gigantes da alma que vocês vão encontrar. É um psiquiatra que veio para o Brasil na época da Segunda Guerra, escreveu um livro aqui, e ele coordenou a implantação de vários postos aí de saúde mental. Então ele identifica os 4 gigantes da alma: o medo, o ódio, o amor e o dever. E ele diz: nós somos geridos por esses 4 gigantes, só que um deles se sobressai. Em algumas pessoas você pode perceber que o medo está lá em cima. Sim. Em outras não. O amor está lá em cima. Como no seu caso, a gente vê que vocês amam o trabalho, amam as pessoas, amam a vida, né? E não tem medo de nada. Dá para perceber, não tem medo. Professor, não existe a pessoa que não tem medo de nada. Pois já venceste. Ó, repara uma coisa, passagem bíblica, hein? Sim. Senhor, afasta de mim esse cálice. Isso não é medo? Tá bom. Vamos lá. Claro que depois ele falou, não, pera lá, faça a tua vontade. Sim, né? sim. Mas no primeiro impacto, afasta de mim esse cálice. Depois superou. Isso para mim é uma lição que o medo deve ser superado. Sim. Mas é medo. Ok. Há outras passagens também que dizem assim, que não é de Deus o medo. De Deus é a força, é a coragem. A coragem, é a ousadia, é a superação. Então, não foi Deus que nos colocou o medo. Isso também está na Bíblia, embora a gente sabe que a Bíblia você tem várias interpretações. Sim. Né? Então, esse professor que escreveu esse livro, ele fala: algumas pessoas que são fortemente dominadas pelo medo, você tem até raiz genética. Fizeram alguns testes com bebês. Então, lá, 6 bebês. Vamos jogar os bebês para cima. Cada um joga o seu bebê para cima. Alguns bebês voltavam dando risada. Achavam maior graça, tudo na mesma idade. Poucos dias, poucos meses ali. E outros voltavam em pânico, com o coração estourando já. Então, eles comprovam que vem até na genética. Agora, a questão é como o doutor acabou de dizer: faz passar esse cálice de mim, se for possível. Então, se eu tenho medo, o que eu vou fazer para combater? Tem que dominá-lo. Tem que dominar. Então, há muitas técnicas. Né? Eu não seria a pessoa apropriada para falar sobre o vencimento, sobre a superação de todos. De todas as raízes. O medo é maior no desconhecido, né? A partir do momento que eu domino todos os autos, eu domino o processo, o percentual do medo ele diminui significativamente. Sim, mas como é um meio complexo, o medo tem muitas origens. Eu tive alunos que eu explicando para ir fazer uma sustentação oral, vai se dessensibilizando. Você levanta, vai até ali, vai até a tribuna, volta. Às vezes eu vou com colegas advogados no tribunal, na sala vazia, e a gente fica lá. Não, vai lá agora. Faz de conta que está todo mundo vai até a tribuna, se sente lá.
Porque às vezes fica aberto, né? Então você vai lá, tal. Então você vai. E eu tive aluno, advogado de 10 anos. Falei, cara, você está um pavor só porque está aqui no ambiente? Não, vai lá e olha para frente, não tem ninguém ali, fala o seu nome. Aí ele foi lá, professor, eu esqueci o meu nome. Esqueci o meu nome. Aí você vê, o cérebro, muitas vezes, ele joga contra. Joga, São os gremlins que jogam contra, aqueles fantasmas. Não vai acontecer isso, vão falar isso de você. Tal. Então você tem que identificar os seus próprios medos e ir trabalhando aos poucos com ele. Eu gosto muito da técnica da dessensibilização. O meu medo é de sustentação oral, eu vou me preparar para a sustentação oral. Eu vou uma vez, vou duas, vou três, vou quatro. Sempre antes da tribuna. Eu digo me preparar não é lá na frente dos magistrados. Eu já disse, você está representando sua classe profissional. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que se preparar nos cursos, nos adventos, né, nas oportunidades, falar com os colegas, quem trabalha no escritório que tem mais colegas, você vai fazer a sua sustentação oral para os colegas. Sim. Né? Você vai se preparar. Eu penso que no júri já é mais difícil, porque o júri é muito mais longo, né? Sim. Muito mais longo, ele precisa ter o prospecto, né? Ele, além de ser paulatino, tem que fazer reforço a algumas situações, e tem muita coisa que vem inusitada. De repente, um depoimento de uma testemunha muda tudo. Isso. Então você tem que ter aquela pegada de, pera lá, vamos costurar, vamos reforçar. Sim. É complicado. O júri, pelo tempo, não que seja difícil, eu acho que uma sustentação oral de 15 minutos, ela carrega até um nível de responsabilidade muito grande, que você está na última instância, provavelmente, sim, né? Sim. Então, sim, mas no plenário do júri, ele é mais desgastante, os problemas de memória acontecem mais. Sim. Então, se não tem aquele prospecto ali, realmente é um pouco temeroso. Sim. Doutor, e quais são os casos que a gente pode fazer sustentação oral? Olha, o Código do Processo Civil, ele já admite, né? Em geral, você faz na apelação, você faz no recurso ordinário, apelação nos tribunais, né? No recurso ordinário, que é para o STF, e no recurso especial, o RESP, que é para o STJ. Né? E alguns casos também que o Código abriu há pouco tempo, mas isso ainda está com bastante discussão nos tribunais. Se você tem um pedido negado liminarmente, se isso cabe um agravo e um agravo com sustentação. Tá? Mas para não confundir, que eu sei que o público tem muitos alunos, tal, né? Para não confundir, vamos fixar. Apelação cabe. Apelação para os tribunais estaduais. Certo. Em RESP, recurso especial cabe, que é STJ, Brasília. Nos superiores, Tribunal Superior Militar, ele também cabe. Então são os tribunais superiores, os estaduais, os superiores e o Supremo. No Supremo. E só que com essa ressalva, que nos regimentos os tribunais estão se adaptando. Se a sustentação ela será presencial ou ela será virtual. Ou híbrida também. Híbrida também pode ser. Acontece. Quando há híbrida, eu prefiro presencial lá. Também. Mas às vezes o cliente não tem para te colocar lá em Brasília. É verdade. Você ir de manhã para fazer a sustentação oral correndo e voltar aí atrás de um avião, isso aí já é um estresse. Que você está fora do escritório é um prejuízo tremendo. Daí eu digo assim, o estresse de você ir até lá, você tem que estar preparado para a sustentação oral. Você chega lá correndo, suando, outro dia um colega, eu estava aí, o colega chegou suando lá, infartou. Meu Deus. Infartou. Então, porque já é uma carga emocional, uma carga de responsabilidade. Exato. Então você tem que estar bem para a sustentação oral. Né? Fisicamente, emocionalmente, tecnicamente, você tem que estar bem.
só para a gente finalizar essa parte aqui da preparação, eu quero deixar um ponto também, que é o seguinte: o advogado ele tem que estar preparado para sofrer críticas, né? Sofrer ataques, sofrer agressões e tirar isso numa boa, né? Sim. Há algumas técnicas de amortecimento, de amortecedor. A pessoa te critica, você não pode já reagir violentamente quando você está numa tribuna. E isso acontece, porque às vezes a sustentação oral mais instigante é aquela que tem um colega que falou e vem para você. Essa é a mais instigante, porque você tem que saber tudo e você tem que já registrar o que ele falou para você rebater. Exato. Com urbanidade, gente, com respeito, sempre entendendo que você está ali defendendo o seu cliente, sua categoria profissional e você mesmo. Você tem que ter esse equilíbrio. Olha, o colega falou assim. Essa aula o senhor está dando presencialmente aqui, com certeza. A elegância de falar, o equilíbrio já está estampado. Você tem que desenvolver essa técnica. Não, mas porque eu sou italiano, eu sou espanhol, eu dou porrada. Não, cara. Então, vai trabalhar na Itália. Tem que ir pra lá. Se você é um advogado, você imagina. Você está no STJ, um ministro te faz uma provocação, porque acontece mesmo. É só olhar nos vídeos aí. Não, um que é tremendamente alvo desse tipo de prática é o Cacai. Sim, o Cacai. Porque ele toma de pedrada. Amigo meu, pessoal, Cacai. E ele falou: o procurador toma cafezinho aí com os ministros aí, a gente não ganha nem uma barrinha de cereal. É o contrário. Fala mesmo. Inclusive em jornalista também bate pesado no Cacai, né, coitado? Mas ele está se saindo. É isso aí, doutor José Ailton. Doutor José Ailton, nosso bate-papo foi não só a aula da sustentação oral, mas a sua própria presença, a sua dinâmica. Foi de uma didática muito grande. Muito obrigado por atender o nosso convite. Tá? E vamos ver, eu já conversei ligeiramente com o Dr. Ligiera e, sei lá, vamos colocar para frente aí uma intenção de reativar uma comissão na Ordem dos Advogados do Brasil para oferecer essa ferramenta tão rica que tanta gente sai da universidade sem conhecer. Sim, eu sou testemunha, a doutora Valquíria também, que o Ligiera fez esse trabalho lá voluntariamente durante muitos anos. Conseguiu trazer no seu entorno vários professores, professores com doutorado, mestres, advogados especialistas, e levamos muitos desembargadores, procuradores, personalidades importantes lá na oficina, sempre de graça, viu? E hoje as pessoas que fizeram curso com ele estão dando curso. Estão dando curso de oratória. Aliás, o doutor Ligiera está convidado aqui para nos brindar aqui também com o seu conhecimento nessa bancada. Certamente será imperdível. Muito obrigado, muito obrigada pela sua presença, doutor. Muito obrigado também. Doutor José Ailton Garcia. Obrigado, Valquíria. Obrigada. Tá sempre solerte compondo a mesa aqui conosco. Tá? E você que nos acompanha, tá? O nosso costumeiro abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Não perca a conclusão. E divulguem bastante essa aula de hoje. E até a próxima edição do programa Conclusão. Até lá.